Fala pessoal, vamos iniciar nossa jornada no YouTube. E nada como uma primeira aula do que mais a gente gosta de fazer, que é o quê? Codificar layout, certo? Então, o que eu vou trazer nesse primeiro conteúdo para o canal do Codeboost do YouTube, certo? A gente vai estruturar essa pequena landing page, certo? Eu vou mostrar desde o começo ali de forma resumida como que você faz uma estruturação de uma landing page. Essa estrutura, posso te dizer que de forma resumida, é uma receita de bolo que a gente pode seguir para todos os projetos, pelo menos feito em HTML, CSS, JavaScript, tá? Então a gente vai seguir dessa forma. Se eu ver que vai ficar uma aula muito longa, a gente separa em duas partes, mas vamos tocar marcha aqui e vamos tentar resolver isso aqui numa aula só. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que explicar para você é o seguinte: quais ferramentas que a gente vai estar utilizando, né? Primeiramente, para você que caiu aqui de cabeça e não entende nada de programação e tem um norte, a gente usa o Visual Code para poder codificar o projeto, certo? Codificar o projeto. É basicamente onde que a gente vai digitar nossas linhas de códigos. A gente vai usar o Google Chrome, que é o navegador, né? E vamos usar o Figma, tá? O Figma é onde a gente vê a prototipação dos layouts que o design cria pra gente, entendeu? Então, vamos seguir. O que eu tenho que apresentar para vocês? Primeiramente, o Visual Code, quais extensões que eu vou estar utilizando. A gente vai estar utilizando, a gente vai estar codificando essa landing page em HTML e CSS, tá? O mais simples possível, tá? Então aqui eu preciso mostrar algumas extensões que eu estou usando. A primeira, eu estou usando o tema Drácula, que é o tema do meu VS Code, tá? Vou estar utilizando o Live SAS Compiler para poder compilar o SAS, porque a gente vai estar usando um compilador de CSS para poder facilitar a nossa codificação de CSS, tá? E deixar mais produtivo. Vamos usar o Live Server para quê? Para ele criar um servidor local na nossa máquina e aí tudo que a gente for atualizando, ele já vai a gente não precisa dar F5 no navegador para atualizar a página, para mostrar a atualização, tá? Então, vamos dizer que essas são as principais extensões que você pode estar instalando no seu Visual Code para você conseguir seguir a aula aí, tá? Então vamos lá. Vamos criar a nossa pasta aqui do projeto. Vamos colocar o nome do projeto que chama More Talent Tech, tá? Então vamos lá. More Talent Tech, correto? E aí eu vou arrastar para dentro do VS Code aqui. Então aqui dentro eu vou criar a seguinte estrutura. Eu vou criar uma pasta CSS, uma pasta imagem, onde a gente vai alocar todas as nossas imagens, tá? Uma pasta CSS, que é onde a gente vai deixar os nossos arquivos de SAS, que vai compilar para CSS, tá? E um index HTML, que vai ser a nossa página principal, tá? Então aqui eu já vou criar um arquivo HTML5, vou trocar algumas coisas aqui de algumas configurações, a linguagem, e colocar aqui o título da página. Home More Talent Tech. Ok? E aqui dentro eu vou colocar somente um H1, título principal, só para a gente visualizar a nossa página. E aqui eu vou clicar com o botão direito em cima do index.html e vou abrir usando o Live Server, que é aquela extensão que eu pedi para você instalar, tá? Então ele vai abrir aqui, beleza? Lá. E já está aqui a nossa página, tá? Então qualquer coisa que eu atualizar aqui ou adicionar, ele vai... Na hora que eu salvar, ele já vai atualizar aqui, tá bom? Vou tirar o zoom aqui, tá? Então, beleza. Até aqui, tudo bem, nossa página já está criada. Agora, antes da gente colocar a mão em código, vamos exportar os assets. O que são os assets? São todas as imagens que são utilizadas no nosso projeto, tá? Então, aqui, ó, vamos exportar essa logo em SVG, tá? Tá em SVG aqui. Deixa eu abrir a nossa pasta aqui dentro da imagens, né? Então, vou pôr logo. Vamos ver o que mais que a gente tem de imagem. Essa seta aqui, né? Arrow, up, right. Pegar esses logos das redes sociais, icon, traço LinkedIn.
e SVG, tá? Aí com Instagram. Beleza. Vamos pegar essa estrelinha aqui também. Vou denominar ela como Star. O que mais? Essa imagem principal aqui. Eu vou exportar ela em PNG, tá? Porque se eu exportar ela em SVG vai ficar muito pesado. Então vou colocar ela aqui. Illustration.png, tá certo o nome já, tá? Vamos pegar o logo dessas empresas aqui. Vamos exportar em SVG mesmo. Rede. Se eu ver que depois que eu importar lá fica zoado, tá? Eu exporto em PNG, mas vamos de começo aqui pegar em SVG mesmo, tá? Itaú Smiles Marisa, tá? Isto aqui, gente, pra gente ganhar tempo, eu vou exportar com... Eu vou exportar só isso aqui como imagem, tá? Então, vou exportar como PNG. Eu vou pôr users. Users. O que mais? Esses três ícones aqui, tá? Vamos pôr icon modules. Vamos deixar icon square mesmo. E icon layers, tá? Eu acho que é isso, tá? Se tiver faltando alguma imagem a mais aqui, depois a gente vai exportando. Mas já dá pra, pelo menos os assets aqui, ó. Já tá tudo dentro da pasta imagem aqui, o que a gente precisa utilizar, tá bom? Agora, a gente vai criar a estrutura de arquivos SAS que a gente vai ter no nosso projeto para a gente deixar organizado a estrutura. Porque aqui dentro do SAS, basicamente, a gente vai deixar separado por estilo. Ah, eu vou codificar, aqui vai ficar os estilos do header, aqui vai ser um arquivo de reset, aqui vai ser o arquivo da home. É basicamente assim que a gente vai trabalhar, tá? Então, aqui é o seguinte, ó. Eu vou criar um arquivo chamado... Peraí. Underline fontes, tá? Que é onde vai ficar ó, as nossas configurações de fonte personalizada que a gente vai estar usando no projeto. Grid, que é a orientação do nosso layout, tá? Um arquivo de header, que é onde vai ficar os estilos do nosso header. Home, que é o arquivo da nossa home em si, tá? Um arquivo de reset, porque a gente tem que resetar todas as configurações de default que tem no navegador, porque eu gosto de limpar, tá? As variáveis de cor, eu gosto de ter um arquivo também, porque a gente pode estar reaproveitando, certo? E se precisar alterar, a gente altera só num lugar. Beleza? Deixa eu ver aqui. Então, eu acho que por enquanto é isso. E um arquivo principal chamado main.sas, que é onde a gente vai juntar, a gente vai pegar todos esses arquivos e unificar num só. Que na hora que compilar o SAS, vai jogar tudo num arquivo main.min.css compilado e minificado. Tá? Então aqui ó, eu vou dar um import variables, tá? Import reset. Esses nomes que eu tô colocando é cada nome desse arquivo aqui sem um underline. Porque aqui, ó, se você ver o que que acontece, quando eu coloco sem underline é porque ele é o arquivo principal, correto? Quando eu coloco underline são um arquivo separado, organizadinho ali, entendeu? Então, para isso que é um identificador do SAS, tá? Então é basicamente isso. Então, arroba import reset fontes import grid arroba import header, né? E arroba import home. O que vai acontecer nisso aqui? Quando a gente compilar o nosso SAS, ele vai pegar todos os arquivos e vai gerar um arquivo CSS aqui para mim com tudo isso aqui, tá? Então aqui, ó, por que eu falei para você instalar a extensão do Live SAS Compiler? Porque na hora que você tivesse com o SAS aberto já desse jeito, até onde você chegou aqui, que eu já fiz, você vai clicar aqui o Watch SAS. O que ele vai fazer? Ele vai compilar, olha lá, o Watching. Vamos abrir a pasta aqui, olha lá para você o que ele já fez, ó. Já criou um arquivo main.min.css. Agora, você só pode fechar isso aqui, tá? Porque olha lá, ele tá rodando, ó, o Watching. Quando ele tem um watching aqui que ele está esperando a atualização. Então, por exemplo, vou vir aqui no meu reset, certo?
A gente vai criar um arquivo de reset para poder resetar todas as configurações de default do navegador, tá? Então, asterisco, seletor, vou zerar as margens, correto? Olha lá, na hora que eu salvei, ele já tá atualizando, ó. Porque na hora que eu entrar aqui dentro desse arquivo .main.min.css, olha para você ver, ele já tá compilado, ele já tá compilando lá, entendeu? Porque, por exemplo, se eu entrar aqui, ó, e escrever, por exemplo, um título, olha lá, ele não vai ter aplicado o reset ainda. Por quê? Porque eu não referenciei o meu arquivo CSS aqui na página. Então, ó, link, correto? Barra CSS barra main.min.css. Olha lá, ó. Agora você tá vendo que eu removi a margem? Vou entrar aqui em reset para você ver, ó, margem, olha lá, ó. Certo? Se eu vir tirar, olha lá, ó, ele volta. Se eu colocar, ele já tirou a margem de tudo, tá? Então agora a gente pode prosseguir. Então o que eu gosto de zerar? O padding. Coloco um box size em border box para a gente trabalhar com os padding certinho ali. Padding, os espaçamentos internos. Outline none, certo? Deixa eu ver o que mais eu gosto de tirar. As bolinhas da lista, tá? List style none, tá? Então, por enquanto, esse aqui é um reset bem simples, tá? Então, não tem muito segredo. Se eu ver que eu preciso ficar alimentando e isso depois, a gente vai atualizando conforme a gente for passando a aula, tá? Então, o arquivo de reset aqui, dessa parte está pronto. O que eu gosto de fazer também é fazer uma configuração aqui do tamanho das minhas fontes. Eu gosto de vir aqui, ó, e dar um font size de 62,5%, tá? Se você não sabe por que eu faço isso aqui, nas primeiras aulas que eu fiz lá do evento Dev Process, que está disponível aí no YouTube, dá uma voltadinha lá e dá uma olhada, porque lá eu explico todo o contexto de como você começa do zero, entendeu? Então eu explico todos esses contextos, tá? De forma rápida ali para você entender. Porque se você caiu aqui nesse projeto, é porque você já tem noção de tudo isso que eu tô falando. Por isso que eu tô falando de forma resumida e rápida, tá? Não tô entrando profundo ali, ok? Então, eu gosto de deixar esse font size aqui para me fazer a conversão para REM mais fácil, porque quando eu deixo font size 62,5%, equivale a que todas as fontes vão ter um tamanho default ali de 10 pixels, certo? O que eu não declarar tamanho de fonte, o que não for declarável, vai se tornar 10 pixels, tá? Basicamente isso. Um REM equivale a 10 pixels, tá? Então, beleza, certo? Olha lá, ó. Você viu que deu uma diminuída ali, né? Porque agora está em porcentagem. Outra coisa que agora eu vou pegar é o que? Essa fonte personalizável, porque essa fonte não é uma fonte de navegador, é uma fonte personalizável. Ela se chama Atip BL Texto, certo? Então aqui, ó, eu vou deixar aí para vocês um arquivo chamado úteis, tá? Que aqui eu vou pegar essa pasta fontes e vou, na verdade, eu vou pegar todos os arquivos da fonte que está aqui dentro, certo? E vou jogar dentro da nossa pasta fontes aqui, ó. Eu vou criar uma pasta fontes, na verdade, que eu não tinha criado. E aí, ó, olha lá, ó, vou jogar aqui dentro dos nossos arquivos. E aí tem um código de SAS que eu vou deixar aqui também para você, que tem a configuração de fonte para poder aplicar essa fonte no nosso projeto, tá? Então aqui eu vou entrar aqui em fontes, tá? Cadê fontes, fontes, fontes? E eu vou colar aqui, ó. Eu vou deixar esse arquivo para você com todas essas configurações, porque aqui, ó, já vai estar certinho. Se eu vim aqui agora pegar isso aqui, esse fonte family aqui, ó, e vim aqui no HTML e jogar ele aqui, vamos ver lá, ele já atualizou a fonte, tá? Então já tá com a fonte diferente. Tem outra fonte aqui também no projeto que é de texto corrido, que é a Inter. Essa ela tem no Google Fontes, tá? Então vou entrar lá no Google Fontes, tá? Olha lá, ó. E vou pegar, deixa eu ver qual o nome dela é Inter, né? Isso, a Inter. Então eu vou pegar a Inter regular, certo? Deixa eu só remover essas aqui que eu não estou utilizando. Então, regular e 600, que é a semi-bold, tá? E aí, eu vou pegar esse código aqui que o Google me dá. Vou lá na minha página home e vou colocar em primeiro lugar aqui que eu quero que a primeira coisa que carregue é a fonte, tá? Olha lá, ó. Beleza? E aí, vou vir aqui, vou pegar esse font family aqui só para me testar para ver se já está funcionando. Ó. Deixa eu ver a font family Inter. Vamos ver se carregou ali. Olha lá, ó, já carregou, certo? Então já está funcionando, tá? Então quando a gente for aplicar a fonte Inter já vai estar funcionando.
Então, basicamente, a configuração de fonte a gente já fez aqui, ok? E terminamos o arquivo de reset. Agora, deixa eu ver aqui mais que... Opa! Vou fechar aqui, beleza. Então, isso aqui a gente pode fechar. O que a gente vai trabalhar agora? São as variáveis. O que são essas variáveis? São as variáveis de cores que a gente vai estar utilizando no projeto. Então, aqui, ó, eu vou abrir o root, até que é o nosso central ali, onde que a gente vai deixar alocado todas as nossas variáveis. E vou criar algumas variáveis aqui, ó. Black, tá? Que vai ser esse tom de preto aqui. Tá aqui no Figma. Espera aí, é só a cor que eu preciso. Olha lá. A corzinha que eu preciso. Gray. Que vai ser esse tom aqui, ó. Tá? Tá no texto. Gray 02. Vai ser esse tom aqui que tá dentro do input, tá? Desse placeholder aqui. Tá? White, que é um branco, né? Red, que vai ser essa cor aqui, ó, desse textinho aqui. Tá? Olha lá. E o yellow, correto? Que é esse tom de amarelo que tá aqui nesse traço aqui, ó. Show. Então, nossas variáveis estão prontas. Se eu entrar aqui, ó, inspecionar o elemento e vir aqui embaixo, ó, olha lá, ó. Ela já está disponível para a gente utilizar essas variáveis, tá? Porque, por exemplo, se eu vim aqui no meu arquivo home agora, deixa eu entrar aqui na home, no SAS, colocar color, por exemplo, color, var, por exemplo, var red, certo? E voltar aqui, olha lá, ó, ele já vai ter aplicado a variável ali, ok? Então, já está funcionando isso aqui também, tá? Próxima configuração, grid. O que é a grid? Todo o alinhamento do nosso projeto, ó. Você tá vendo esse alinhamento aqui, ó? Então, é a nossa grid. Como que faz para poder pegar a grid aqui? É só ver as extremidades aqui, selecionar o tamanho da grid, ó. Nesse caso, a grid de tamanho de 1216. Então, aqui eu vou criar uma classe chamada container. Width 100%, margem 0 alto para jogar no centro. Max width de 1216 pixels, correto? E um padding de 0 pixels de cada lado. Beleza? Olha lá, ó. E aí eu vou converter isso aqui para REM, ó. Eu tenho um conversor para REM aqui, tá? Que é essa extensão aqui, ó. Pixel to REM, ela tá aqui, cadê aqui, ó. Certo? Para você instala ela aí e você entra aqui na engrenagemzinha dela e vai em configurações da extensão, certo? E aqui, ó, você vai estar 16 como padrão, troca para 10, porque ele vai sempre converter para 10, que é de acordo com o meu padrão, olha lá, ó. Converteu 1216 para 121.6 REM. E como que você faz para converter? Seleciona aqui e dá, por exemplo, acho que no Windows é Ctrl Z, tá? Mas aqui no Mac é Option Z, olha lá, ó. Ele desconverte e converte de novo, tá? Então, beleza, então vamos seguir aqui, ó. Então a nossa grid está pronta. Deixa eu ver agora. O que mais que a gente pode fazer? Fontes configuradas, header grid configurado, reset está configurado, né? Variáveis, acho que está pronto para a gente começar a codificar o nosso projeto, tá? Uma coisa que eu vou pedir para você, assim que eu compartilhar o link do Figma para você, seguinte, clica aqui em cima, ó, você clica fora do artboard aqui, que é essa área aqui, e vai estar desse jeito aqui, ó, certo? Aqui no Figma. Você clica na seta e duplica ele. Por quê? Porque você vai criar uma cópia desse projeto. Por quê? Porque senão várias pessoas vão entrar nesse projeto e vai ficar uma bagunça esse arquivo. Então, replica ele para sua área para não ter problema, porque você mexendo na cópia que você fez não tem problema, tá? Então, vamos seguir a estruturação aqui. A gente vai começar pelo header, tá? Então, aqui, ó, dentro do Minix, vamos criar uma header, certo? E vamos criar o container. Então você tem que sempre lembrar que você tem a estrutura Py, correto? O container e o conteúdo lá dentro. Tá? Então, ó,
eu até baixar aqui por causa da câmera, né? Header, container. Como que está estruturado isso aqui? Logo e esse conteúdo aqui na direita, né? Que, por exemplo, aqui ó, eu tenho uma div e dentro dessa div eu tenho esse texto com essa lista de redes sociais. É dessa forma que a gente vai estruturar. Então aqui ó, eu vou criar uma tag de link, né? Que vai ser o nosso logo. Imagem. Opa, peraí. img barra logo. O logo. Aí eu vou pôr o texto alternativo. Logo do projeto, tá? Vamos ver como é que tá ali, ó. Tá ficando, ó lá. Já tá aparecendo aqui, tá? E ali eu vou criar uma div chamada write container, tá? Ah, vamos pôr só write para poder dar uma minificada. E o que que a gente tem aqui dentro desse write? A gente tem pode ser um link também, tá? E aqui dentro a gente tem um texto que eu vou colocar dentro de um span, tá? E do lado a gente tem a imagem. Então, ó, img error write up, tá? Error up. Olha lá. Ficando ali, ó, bonitinho, tá? Do lado ali a gente tem a lista agora com a nossa uma lista de redes sociais. Então vou colocar dentro da tag o LIA, tá? E vou colocar um target blank, porque normalmente quando tem esses links de rede social, clicou, ele não pode perder a referência do teu site, ele vai abrir numa nova aba. Então aqui, ó, é LinkedIn, Instagram. LinkedIn. Copiar. Instagram, tá? Olha lá, ó. E vamos começar a codificação, tá? Uma coisa que eu te falei, que a gente vai alimentar o reset, aqui ó, a gente vai ter vários links no nosso projeto, então eu vou resetar essa configuração aqui da nossa tag de link, tá? Então, dando reset, eu vou abrir uma tag A aqui, vou dar um teste de decoration none, tá? Para tirar aquele underline ali de baixo, ó. Tá lá, ó. Beleza? E vou dar um display block, só para deixar defaultzinho, ok? Então, vamos seguir aqui, ó. Então, primeira coisa, vamos codificar o estilo do header, tá? Então aqui, o que que eu vou fazer? Vamos analisar a estrutura, tá? Você tá vendo que se for analisar o projeto, a gente tem essa seção cinza, que é a seção Hero, a nossa seção principal, e o nosso header tá por cima, entendeu? Então, ou seja, ele tem que ficar por cima da nossa seção Hero. Então, automaticamente, o que eu vou fazer? Header, vou dar um position, absolute, top 0, left 0, certo? Vou colar ele nos cantos e deixar absolute, porque na hora que eu inserir a minha seção de a hero, ela já vai ficar por cima conforme está no layout, tá? Então aqui, vou dar um width 100%. Vamos ver a altura que está aqui, ó, nesse traço aqui, né? Uma altura lá ó, de 129. Deixa eu ver quanto que tá aqui, peraí. 129, tá? Então, Rage 129 pixels, lembrando, sempre convertendo para REM, porque eu gosto de trabalhar com unidade de medida, tá? E aí eu vou colocar essa cor cinza aqui só pra gente demarcar o nosso header ali, tá? Aí depois eu tiro porque ele vai ficar sobreposto. Outra coisa que ele tem que também é uma borda de 2 pixels, que eu vou pegar a configuração aqui do Figma, tá? Um border bottom, tá? Não é border não. Beleza, não tá dando pra ver, mas depois que tiver atrelado ali vai funcionar. Agora, vamos estruturar a parte de dentro do nosso conteúdo, né? Olha lá, ó. Beleza? Agora, o primeiro que a gente tem que fazer é jogar cada um para os seus cantos. Então, automaticamente já sabe que a gente vai utilizar um display flex. Olha lá, ó. Deu display flex, ele joga cada um para um canto. Vamos alinhar ao centro. Olha lá, line item center, já está alinhado. E um justify content space between. Olha lá, ó. Beleza? Só que a gente tem que alinhar todo o conteúdo aqui no centro da nossa header. Então aqui eu vou dar um display flex, align item center, tá? Olha lá, ó. Beleza, então já está alinhado aqui. Agora eu vou pegar nossa div right e vou dar um display flex também, align item center, olha lá, para poder justificar. E
a nossa lista, mesma coisa. Olha lá, ó. Align Items, Center, ok? Então aqui agora, ó, vamos começar a trabalhar nos elementos aqui. Então esse botão, eu vou dar uma classe BTN nele, tá? Então, ó, BTN, Display Flex, Align Item Center, tá? E vou dar uma margem ali, ó, tá? Na verdade, eu vou fazer uma coisa bem melhor. Essa div right, eu vou dar um flex 1 ali, para poder ele ocupar toda essa área aqui, tá? E aí eu vou dar um margem, eu vou dar um max width de 381 pixels, que é a área que ele ocupa. Então, max width 381 pixels, tá? Olha lá. Jogou aqui, ó. E aí, para não perder o costume, justify context space between, para jogar cada um para um canto, olha lá. Ó. Desse jeito, a gente mantém a fidelidade do layout, tá? Olha lá. Ó. Então agora a gente vai estilizar o nosso texto que está dentro do BTN, né? Vou copiar isso aqui, pagar algumas coisas, e aqui eu vou colocar minha variável, var black, tá? Olha lá como é que ficou, more talent. E aí, vamos dar um espacinho aqui de 16 pixels em relação à imagem, tá? 16 pixels, olha lá. Beleza? Olha lá, ficou certinho. Agora, vamos trabalhar no LI, né? Nos itens da lista, né? Primeira coisa, eu vou trabalhar aqui nessa margem aqui que tem entre eles, ó, tá? Então, eu vou trabalhar com um gap. Então, vamos lá, vai dar um gap de 34 pixels, tá? Então, a gente põe um gap aqui, 34 pixels, vamos ver se aplicou, olha lá, ó. Ele já aplicou um gapzinho aqui, tá? Então, já tá pronto aqui, ó, tá? Eu só vou dar um display, apesar que já tá com a line item center, então não precisa. Então, a nossa header ali já tá pronta, tá? Agora, deixa eu ver aqui que eu... Vamos pensar na estrutura aqui, porque tem 100% free aqui, né? Esse 100% free, eu vou criar ele dentro da header. Então, o que eu vou estar fazendo, tá? E dentro do HTML, dentro do container, eu vou criar um span chamado tag, tá? E aí eu vou copiar todo esse texto que tá aqui, ó. 100% free, tá? Olha lá. Vai dar uma desconfigurada boa ali. Olha lá, ok? Porque eu não quero que ele venha aqui, eu quero que ele venha para cá. Então, eu vou trabalhar ele de forma diferente. Eu vou trabalhar ele com position absolute. Então, se eu vou trabalhar com position absolute, então tem que pensar que a div pi, de onde estão esses elementos, tem que ser relativa. Então, position relative. E essa minha tag... deixa eu ver como é a classe que eu coloquei. Tag, né? Então, eu vou dar um position absolute left 15 pixels. Por quê? Porque ele tem que ficar alinhado 15 pixels para frente, por causa do padding que eu tenho aqui na minha grid, tá? E aí eu vou dar um bottom 0, tá lá, porque ele vai jogar aqui, aí depois eu vou jogar negativo para baixo. Deixa eu dar um menos 25 aqui só, menos 35 só pra gente deixar ele alinhado aqui depois, olha lá. Então agora eu vou codificar ele aqui, ó. Vamos lá. Vou copiar toda essa configuração aqui, vou dar um background nesse tom ali, né? Border radius 122. E aqui eu vou dar um, deixa eu ver, ó. Pad de 8 pixels em cima e embaixo, tá? E nas laterais 16. Então, pad 8 pixels em cima e embaixo e 16 nas laterais, tá? Beleza? Vamos ver como é que ficou, olha lá, ó. Dessa forma aqui, ó. E o texto que tá ali dentro, vamos pegar essa configuração que tá aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui vou trocar só para var head. Opa. Variável head, né? Olha lá, dessa forma. E aí vamos abaixar, vamos inspecionar o elemento aqui e vamos colocar no olho isso aqui, tá? Porque eu sei que tem que ficar centralizadinho aqui. Então, vamos chegando ali, ó. Bottom, né? Vamos por, deixa eu ver, 60 ficou bom. Acho que 60 ficou certinho ali, ó, tá? Linhadão. Então vamos dar um bottom de menos 60 nele. Ficar alinhadão ali, tá? Beleza? Corta a barrinha aqui, ó lá.
Então, com isso, nosso header tá pronto. Agora a gente pode vir e criar nossa section hero, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, já vou tirar o background aqui do header, tá lá, vai ficar tudo branco. E vamos criar nossa seção de baixo, que é a section hero, tá? Ó, section, vou pôr uma classe hero, container, tá? Beleza, vou deixar dessa forma. Por quê? Porque agora vou fechar o meu header e vou dentro da home aqui, tá? Vamos lá, vamos dar um width 100%, tá? Vamos colocar esse background que está definido aqui, tá? Background color. Vamos dar um padding para jogar o conteúdo, porque aqui, ó, se eu colocar todo aquele conteúdo aqui, ele vai ficar por cima, certo? Vamos estruturar o HTML ali para você ver como vai ficar o comportamento. Tá? Então, container. Como vai ficar a estruturação dentro do container? Eu tenho um texto aqui na esquerda e uma imagem na direita. Vai ser basicamente dessa forma. Então, div left e div right, tá? Então, aqui a gente tem um H1, né? Um H1. A gente tem um texto. Então, a gente vai pôr na tag P, tá? E ali, ó, a gente tem um texto de destaque, é design centrado ao usuário. Então, vou deixar ele numa tag strong. Olha lá, ó. Beleza, vamos ver como é que ficou. Olha lá, ó. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Por que ficou absoluto? Porque ele tá por o header agora ele tá por cima da nossa seção. Então a gente vai ter que jogar o conteúdo para baixo, mas deixar o nosso section hero embaixo da header, tá? Então vamos prosseguir aqui, ó. A gente vai ter esse input aqui, tá? Então eu vou criar ele como um form. E dentro desse form eu vou ter um input com placeholder, insira seu e-mail, né? Então esse type vai ser do tipo e-mail e um placeholder, insira seu e-mail. E um botão, um type submit, chama realizar pré-cadastro, tá? Olha lá, ó. Beleza? Tá montando ali. Agora a gente tem uma lista de marcas ali, né? Então eu vou colocar o L, LI. Primeira imagem é rede. Segunda imagem, qual que é ali a... Vou dar um zoom aqui pra gente ver. O Itaú, tá? Então, Itaú. Itaú. LI. Smiles. E o outro é Marisa, tá? Opa. Marisa Smiles, tá? Olha lá, ó. Tá aqui, ó. E agora é a parte de review. Então eu vou criar uma div aqui chamado review. Olha lá, ó. E aqui vai ser uma imagem chamada users. Esse autocomplete aqui tá complicado. Users. E a gente vai ter um textinho ali, ó. Vou colar do lado com spam e o número vai ser um strong, tá? Olha lá, ó. Ele tá destacado. E essa estrelinha, eu vou pegar ela como imagem. E vou exportar ela agora, porque eu não exportei ali, tá? SVG Stars. Tá? Stars. Starhead, vai. Então, dentro aqui do... Deixa eu quebrar isso aqui para ficar visivelmente organizado aos olhos. Então, head, Starhead, tá? Beleza, olha lá pra você ver, ó. Tá ali, ó. Tá? Agora, deixa eu continuar aqui. Beleza, a estrutura a gente terminou. Agora a gente vai pegar a imagem. E aí a gente pode fechar essa div left e colocar aqui dentro, ó, illustration, tá? Que é a nossa imagem que a gente colocou, ó. Illustration hero. Ok? Vamos ver como é que tá. Ali, ó. Show de bola. Agora a gente pode começar a estruturar. Primeira coisa, vamos definir os paddings internos, né? Que é esses respiros que tem aqui, né? Então, o primeiro respiro é o que bate da imagem até no início do site. 193 pixels. Então, ó, padding top, 193 pixels.
Olha lá, já jogamos o conteúdo, correto? E no final aqui, ó, ele tem outro, ó, que é o da imagem até aqui na limitação do cinza, que é 180, tá? Então, padding, bottom, 180 pixels. Beleza? Agora vamos começar a trabalhar o conteúdo interno. Se eu tenho um container que tem um conteúdo lá do outro, display flex, né? Olha lá, ó, joguei, tá? Deixa eu ver se está alinhado ao centro aqui eles. Não, não tá. Então vou dar um align items. Align items flex start e um justify content space between, certo? Vou jogar cada um para um canto. Jogou aqui, tá? Mas o problema é que a imagem, como ela tá com uma sombra, então ela tá jogando aqui pro lado, ó. Porque se eu vir aqui dentro do Figma e olhar ali o exportamento dela, lá para você ver, ó. Eu acho que a gente pode até tirar essa sombra que tá aqui, que eu acho que não vai utilizar, tá? Deixa eu só ver as camadas dela aqui. Se der para tirar, eu já vou tirar ela aqui. Porque aí a gente vê como que ficou. Olha lá, eu acho que é essa sombra aqui, ó. Tá? Deixa eu tirar ela daqui só pra gente ver como é que vai ficar. Ah, não consegui tirar não. Depois vamos colocar ela no olho alinhadinho ali depois que dá certo também, tá? Então, primeira coisa, vamos pegar ela e arrastar bem pra... Deixa eu baixar um pouquinho aqui, ó. Que aqui a gente tem o nosso container ali, certo? Sabe o limite entre o verde e o azul? A gente vai colocar a imagem ali. Então, eu vou pegar o meu right, certo? Ali, ó. E vou dar um position relative, tá? Eu vou dar um right negativo até chegar ali no final, ó. Ele colar ali, ó, tá? Então, ó. Vamos colocando ali. Arrastando que eu tô dando um... Lá, eu tô chegando, ó, negativamente. Deixa eu só pôr o mouse aqui pra gente ver a limitação ali perfeito, tá? Olha lá, ó. Beleza. Colocamos ali, tá alinhadinho, centralizado. Então a gente pega essa configuração que a gente fez aqui, ó. E vamos aqui, ó. Right container, tá? Olha lá, ó. Beleza? Olha lá, ó. Show de bola. Tá alinhadinho, bonitinho ali, ó. Show. Então, já que a gente alinhou negativamente, pode acontecer que quando tiver no monitor menor, dê barra de rolagem, porque ele está saindo do viewport. E a gente não quer que dê barra de rolagem, fica esquisito, né? Então aqui na nossa seção, vamos dar um overflow no eixo X hiding. Para quê? Para ele forçar não dar barra de rolagem, tá? Então, tá lindo, maravilhoso. Agora a gente pode trabalhar o conteúdo aqui. Então é o seguinte, left. Vamos trabalhar o left aqui, ó. Primeira coisa que eu gosto de fazer em tudo que eu vou forçar, eu dou um width 100% para ele ocupar toda a área ali, tá? E aí eu venho aqui e vejo o tamanho da área que ele está ocupando, ó. Todo o conteúdo. Eu pego o conteúdo maior de referência e vejo ali, ó. Então ele tem uma largura de 564 pixels. Então, max width 564 pixels, tá? E na hora que eu for inspecionar o elemento ali, olha como é que ficou o meu conteúdo. Ó o left lá, ó. 554 pixels, tá? Porque aí eu tenho tipo a certeza que vai ficar igual o layout, tá? Então agora o H1, a gente tem um título dentro desse left, né? Vamos pegar a configuração dele. Vamos pegar aqui até o font range 600. Deixa eu dar uma minimizada nisso aqui. Olha lá, ó. Converter para rem. Esse aqui é uma variável que a gente tem, né? Black. Olha lá, ó. Vamos ver se ficou igual ao layout. Tá ficando, ó. Curso completo, de digital lá, certinho. Vamos dar um margin bottom aqui, ó, para separar ele do nosso título, tá? Olha lá, margin bottom de 26 pixels, tá? Olha lá, ó. Beleza? Margin bottom de 26 pixels. E como que a gente pode fazer para colocar esse traço debaixo do conteúdo, certo? Como que a gente pode fazer isso? A gente vem dar um margin bottom? Não. Por quê? Porque esse margin bottom ele vai ficar embaixo aqui, ó. Não por baixo, igual tá no layout. Então, a gente vai utilizar o before, o after, né? O after ou before. Como é um elemento que a gente vai criar por CSS, ele fica depois do conteúdo. Então, after, correto? E aí eu vou dar um content. E a gente vai criar aqui aquele traço amarelo em CSS. Então aqui, ó, vou até pegar o texto, arrastar aqui e vou pegar a configuração dele, ó.
Ele vai ter um width 435 pixels, né? Peraí, tá dando erro aqui, ó. Ah, achei o erro. Tem 2 pontos aqui, ó, tá? Ele dá erro no SAS, ele não compila, tá? Então, o width 435, um range 8 pixels, background color yellow, tá? E aí ele não tá aparecendo ainda, olha ali, ó. Tá, ele não tá aparecendo. Por quê? Porque agora eu tenho que vir e dar um position absolute nele e um display line block. Mas como eu tenho que posicionar ele bem embaixo do texto ali, eu vou trabalhar com position absolute nele, certo? E vou dar um bottom 0. Porém, se eu tô trabalhando com absoluto, eu tenho que vir no elemento pai dele e dar um position relative, né? Olha lá, ó. Ele já apareceu, ó. E aí, ó, eu vou dar um left, bottom 0, left 0. Ok? Olha lá. Ó. Só que ele tem que ficar debaixo do texto. Então, vou trabalhar o Z-index. Z-index 1, correto? Porém, ele vai ficar por trás de tudo. Eu não quero isso. Então, eu tenho que vir aumentar o Z-index do meu H1, que vai ser um Z-index 1. Olha lá. Ó. Ficou dessa forma. Olha lá, ó, já está debaixo. Só que eu vou arrastar um pouquinho para cima ali, ó. Para ele ficar bem ali centralizado no texto, né? Então, deixa eu vir aqui e dar um inspecionar, né? Pegar o before que está dentro do meu, o after que está ali e vou trabalhar aqui, ó. Vamos ver o posicionamento dele, ó. Se eu não me engano é ali, ó. Igual tá no layout, ó. Perfeito, olha lá, ó. Show de bola. Bom, então a gente vem, pega o bottom 12 que a gente definiu e ele já vai estar posicionado aonde a gente precisa que esteja. Tá lá, ó. Dessa forma aqui, ó. Tá? Então, vamos pro próximo elemento, que é a nossa tag P. Então a gente pega aqui a configuração, né? Vamos pegar até o font family inter ali, porque agora é um inter, né? Font family inter lá, ó. Vou apagar isso aqui, converter para rem. Pegar uma variável que é a nossa gray, olha lá para você ver, ó. E ver se tá certo, certinho. Só vamos dar o espaçamento aqui agora, de margin bottom de 40 pixels. Olha lá, beleza? E o texto está pronto. Agora vamos trabalhar o nosso form, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que identificar, tem um elemento do lado do outro. Então, display flex, align item center, correto? Olha lá, ó, jogar um do lado do outro. E aí aqui eu vou dar um width 100% para ele ocupar toda a área que precisa, mas com o que? Um max width de 520 pixels. Com background color na cor branca. No caso, a gente tem uma variável, né? Então, white. Beleza? Lá, ó. E aí ele tem uma altura de 69, 69 pixels, tá? Olha lá, ó. Vamos dar um border radius de 122. Vamos copiar tudo isso aqui, ó. Até esse box shadow que tem aqui, ó. Tá? Olha lá, ó. Beleza? E vamos dar um margin bottom de 56 pixels para separar ali da nossa lista, tá? De imagens. Olha lá. Agora vamos dar um padding aqui left de 34. Ver se foi padding left de 34. Foi, olha lá. E um padding right de 15. 15 pixels. Olha lá. Ok? E um justify content space between. Tá? Para jogar cada um para um canto. Aí agora a gente trabalha os elementos ali dentro. Deixa eu fechar isso aqui, porque eu não preciso estar com isso aqui aberto. Vamos trabalhar o input. Vou dar um flex 1 para ele ocupar toda a área ali que tá ali, tá? Olha lá, toda essa área. Vou dar um margin right de mais ou menos uns 20 pixels, tá? Dou exemplo para poder separar aqui. E agora eu vou remover a borda dele. Vou dar um border none, né? Olha lá. E vou trabalhar o texto aqui dentro. Então, vou colocar um texto na cor black, certo? E o placeholder dele, que é aquele texto ali
para dar dica para o usuário, vai ser o nosso gray02, né? Foi a variável que a gente criou, var gray02, tá? Olha lá, ó. E vamos trabalhar a fonte, toda essa configuração que tem aqui, até a fonte Inter eu vou pegar, que é a que está utilizando. Opa, pera aí. Dentro do input, beleza? Olha lá, ó. Olha lá, ó, ficou igualzinho o layout, ó. Porque se eu digitar até o final aqui, ó, olha lá, ele não vai ficar grudado aqui, ó, entendeu? Agora, o nosso botão que tem ali dentro, ó, tá? Pode fechar o input aqui, colocar um button, né? Qual que vai ser as configurações dele? Vamos mudar um padding de 15 pixels em cima e embaixo e 28 nas laterais, tá? Opa, pera aí. E 28 nas laterais. Beleza lá, ó. Vou dar um border none, background na cor black, né? Naquela cor que a gente precisa que esteja lá, ó. O texto vai ser na cor white. Vai ser var white. Olha lá, ó. E o border radius de 97.6. Tô pegando o Figma aqui, tá? Que é mais rápido. Olha lá, ó. Ficou dessa forma aqui, ó. Vamos dar um cursor pointer aqui para quando passar o mouse ele ficar com a mãozinha. E vamos pegar a configuração desse texto aqui. Para deixar igual ao layout. Vou pagar, não precisa desse teste align center, porque a gente já fez a configuração, converter para REM, olha lá. E ficou bonitinho aqui, ó. Beleza? Olha lá, ó. Só aqui na cor, deixa eu ver, normal, deixa eu ver se tá normal. Fonte rage desse texto aqui tá 500, não, tá certo. Deixa eu pôr 600 aqui, porque a fonte dá uma variada, né? Deixa eu ver quais fontes que eu peguei aqui. É a 500, bold 600, é a 600 aqui, ó. Não, é a 500 mesmo. Deixa eu ver. É a 500, tá? Então, fonte rage 500, olha lá. Beleza? Então, a gente terminou essa sessão, esse input, tá? Olha lá, ó. Outra coisa, agora a gente vai pegar essa lista aqui. Então, eles tá lá. O Figma tá falando que tem um espaçamento entre um gap de 30 pixels entre eles, entendeu? Então, vamos fechar o nosso form e a gente tem um L aqui, ó, tá? Então, display flex, align item center, né? Porque a gente vai jogar um pro lado do outro e vamos dar um gap de 30 pixels, acho que é 30, né? Olha lá, 30. Olha lá, separou. E um margin bottom de 60 pixels, vou arredondar, tá? Margin bottom 60 pixels. Olha lá, beleza? Agora, esse conteúdo aqui, né? Que é a parte do review. É isso mesmo. Review. Display flex, align item center. Tá lá. A imagem que tá ali dentro, eu vou definir uma classe para ela. Eu vou pôr só image e user image, tá? User image. Porque o que eu vou fazer com ela? Apesar que não vou poluir o código não, gente. Bom, a gente está esquecendo um detalhe aqui, né? A gente tem o gap. Se a gente definir o flex ali, a gente pode dar um gap. Então, um gap de 16 pixels para separar eles, ó. Então, gap 16 pixels. Olha lá, ó. Deu a separada que precisava. Agora, esse span aqui, ó. Mesma coisa. Display flex. Align item center, né? E vamos ver quanto. Ele tem um gap aqui, ó. Um gapzinho de 6 pixels. Então, gap 6 pixels. Vai separar. E o texto ali dentro só tá dentro do strong, mas aí a gente vai pegar a configuração desse aqui, ó, tá? Deixa eu pegar até o font family inter aqui, porque é o que vai utilizar dentro daquele span. Então, aí, ó. Ok? Olha lá, ó. Desse jeito, bonitinho, show de bola lá, ó. 4.9, tá?
Mas eu acho que ele deu o gap até naquele... Deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu atualizar. Ver o que ele fez aqui. Só pra me inspecionar, porque eu tô sentindo que tá diferente alguma coisa aqui, ó. Strong, review. Ah, entendi. Ele tá dando gap em tudo, gente. Eu vou tirar o gap aqui, tá? Não é esse gap aqui que eu vou tirar, ó. Olha lá, ó. E vou dar o gap e vou dar um margin right de 6 pixels na imagem que tem dentro do span, porque aí vai ficar igual, olha lá, ó. Beleza? Então, com isso a gente terminou o lado direito. Mas, como eu sou um cara detalhista, tem um detalhe aqui ainda, ó, dois detalhes. O primeiro, esse texto ele tá um pouco para baixo. Aí você pode me falar para mim, ah, Will, dá um align item center aí. Mas ele não tá totalmente ao centro esse conteúdo em relação à imagem, ele só tá um pouco para baixo. Se você analisar aqui, ó, esse espaçamento aqui, ele é menor que esse aqui de baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agrupar tudo isso aqui. Na verdade não precisa lá, ó, já me deu, ó. Eu vou ter que descer o conteúdo left com margem top de 16 pixels, para ele descer um pouco. Então, aqui dentro do left, ó, vou dar um margem top de 16 pixels. Porque aqui a gente tem que prezar o pixel perfect, correto? É assim que eu trabalho, então a gente segue dessa forma. E aí falta essa estrela aqui, ó, tá? E como que a gente trabalha essa estrela? Seguinte, vamos aqui no nosso left e vamos colocar ela em primeiro lugar aqui, ó, star, né? Vou colocar uma classe star nela, porque a gente vai mexer nela lá, ó. Tá ali, ó. E como que a gente pode tratar ela aqui? Position Absolute. Então, se a gente vai tratar o Position Absolute na stars, certo? Position Absolute, right 0, com top 0. O que que eu vou fazer agora? Ó, você viu que ele foi lá para cima, né? Mas ela tem que vir aqui, ó. Então, Position Absolute na DivPy que engloba o stars, olha lá, ó. Olha lá, ó. Beleza? Agora ficou bonitinho igual o layout, tá? Então, a div da esquerda a gente terminou. Agora, mas a imagem já tá pronta, então a gente já terminou essa sessão, se for ver, né? Você me fala, né? Ah, Will, pra você é fácil falar que é fácil fazer, mas estruturação é tudo. Você tá vendo que eu tô fazendo com você aqui, ó. Toda vez antes de eu codificar a estrutura, eu vejo como que tá subdividida as camadas. Se você estrutura desse jeito que eu tô seguindo, não tem como você deixar um layout diferente. Você mantém ele fiel, ó, igualzinho que foi projetado. Porque às vezes você não tem aquele mindset que é o quê? Você fazer estruturação, pensar o teu site em blocos, entendeu? Então pensa dessa forma que você vai virar uma chave. E para você que é o seguinte, vou dar uma ênfase aqui. Aqui eu tô ensinando tudo meio rápido, mostrando, estruturando e tal. Na formação Code Boost que eu tenho, lá que você pode estar adquirindo, eu pego na sua mão, mostro passo a passo, te explico item por item dessas coisas que a gente está aprendendo, tá? De forma bem aprofundada, para você conseguir montar isso aqui, ó, de forma bem perfeita, tá? Então, ó, acesse o site do Code Boost, dá uma olhada na formação que eu tenho certeza que vai ser um excelente investimento para você, tá? Porque aqui a gente está fazendo um pente fino, a gente está passando rápido, apesar de eu estar sendo bem explicativo, explicando para você, mostrando que é fácil. É melhor você ter algo assim que vai pegando na sua mão e vai te explicando, entendeu? Então, o Code Boost é ideal para você, tá? É certo para todos os níveis. Então, pensa certinho nisso aí. Então, vamos continuar aqui. Vamos para a nossa última sessão aqui, que é essa sessão desses cards. Então, vamos criar ela aqui, ó. Eu vou chamar ela de scards, tá? Container. E aqui a gente tem 3 cards, então eu vou colocar div card, vou montar com essa estrutura aqui, ó, tá? Então, como que a gente está estruturando aqui dentro os itens? A gente tem um ícone, a gente tem um subtítulo e a gente tem uma descrição. Então, vai ser dessa forma. Então, vai ser um icon e ali a gente tem a imagem, acho que foi icon modules, né, que eu coloquei, né? É isso mesmo. Icon modules. Icon modules. Vamos colocar uma div teste aqui, né? Que eu gosto de deixar tudo, cada um no seu quadrado. E eu vou colocar esses textos como H3 e esse texto como P, tá? E agora eu posso vir aqui, ó. Na verdade,
eu comi bola aqui, ó, tá? Olha lá, ó. A gente tem a div card, dentro do card a gente tem um ícone e os textos, tá? Dessa forma que tá aqui. Agora eu vou replicar e se eu trocar o texto. Tá lá, ó. Aqui vai ser aulas online. Tá? Olha lá, ó. Ah, tem que trocar o ícone também. Então acho que aqui é Square, né? Não, é Square. Aí, ó. E o terceiro card é projetos reais. E aqui é o Layers. Layers. Vamos lá. Olha lá, bonitinho, como tem que ficar. Agora vamos começar a estilização. Primeira coisa, vou dar um background na cor branca, né? Na verdade, vou ter que deixar transparente, porque eu vou ter que jogar por cima, né? Então deixa do jeito que tá. E aí vamos dar um padding bottom de 116 pixels. Olha lá, ó. Beleza? E automaticamente tem um card do lado do outro, certo? O que a gente faz? Display flex, align items, opa. Align items center, justify content space between. Olha lá, ó. E vamos estilizar o nosso card. Então, primeira coisa, eu vou trabalhar um gap aqui, né? Ah, eu preciso de gap. Não precisa não, porque a gente já deu justify space between. Mas vamos trabalhar o nosso card aqui então, ó. Nosso card, vamos pegar toda essa configuração que tá aqui, tá? Background color. Vou dar um width 100% para forçar ele ali a ocupar tudo, com max width de 384. Volta aqui. Max width 384 pixels. Beleza? E vamos dar uma altura de 216. 216 pixels. Show? Olha lá, ó. E aí vamos dar o padding que tá aqui. Olha lá, vamos dar um padding left de... Vamos lá. Padding. 48 pixels em cima. Correto. Vamos dar um pad, deixa eu ver se tudo está com 54. Apesar que é 54, né? 54 na direita. Opa, peraí. 40 embaixo e 40 na esquerda. Certo? E vamos converter isso aqui para REM. Olha lá, bonitinho, sensacional. Agora, vamos dar um margin bottom no nosso icon de 29 pixels, tá? O text, a gente tem um H3 e um P, correto? Então, o H3 aqui, ó. A gente vai pegar essa configuração. Olha lá, ó. Deixa eu ver que fonte que é, a tipo BL mesmo. E um margin bottom de 3 pixels, tá? Beleza, terminei, olha lá, ó. Show de bola. Só que tem um negócio aqui que é esquisito. Nós damos coceira aqui, ó. Se for analisar aqui, você vai meio que olhar assim, se você não for uma pessoa detalhista igual eu sou, você vai ver que tá pronto essa parte aqui, ó. Mas não tá porque tá desalinhado. Por quê? Porque os ícones, cada um tem um tamanho. O que que eu gosto de fazer? Envolver uma máscara em volta do item, do ícone, para poder que todo o conteúdo fique alinhado, entendeu? Então eu venho, qual que é o hack que eu uso? Eu venho aqui e vejo qual que é o ícone que tem o maior tamanho, certo? Apesar que todos ali tá mais ou menos com a largura de 39 por 39, né? Esse é o maior, deixa eu ver.
Esse aqui tá com 40. Então, vamos unificar e criar uma máscara de 40 pixels em volta do ícone. Então, ó, width 40, range 40. E aí, para centralizar ele no meio dessa máscara, display flex, align item center, justify content center. Porque agora eu tenho certeza que tudo isso aqui tá alinhado, ó. Agora, ó, tá perfeito. Alinhamento harmônico, tá bonito, tá beleza. E o que falta agora? A gente jogar essa div para cima da Section Hero. Então a gente tem que dar um margin bottom de 116 pixels, tá? Nessa seção aqui, ó. Então vou dar um margin bottom de 116 pixels. Negativo. Não, margin top, né? Olha lá, ó. Dessa forma, bonito, beleza, olha lá. Pronto. Com isso a gente terminou o desktop da nossa página. Olha para você ver que bonitinho que ficou, né? Cara, mais uma vez. Ah, Will, para você é fácil, por isso que você fez em 1 hora, certinho, ó, 1 hora para poder desenvolver essa página aqui, o desktop, né? Porque tem mobile. O mobile não vai fazer não, porque isso aí é para outra aula. Se você quiser como desafio fazer o mobile também, pode ficar tranquilo. Mas o que era o intuito dessa aula? Te mostrar a estruturação de uma landing page. Isso aqui é uma receita que pode servir para todo tipo de página, entendeu? Fala a parte de estruturação. Então, olha para você ver que maneiro. Agora, eu vou dar uma quebrada nesse layout, que eu quero que entre na sua cabeça um negócio que vai fazer muita diferença para você. Tá? Isso aqui, lembrando, eu monto tudo que eu estou fazendo rápido aqui, na formação de front-end que eu tenho do Code Boost, eu mostro explicadinho, aprofundadamente cada coisa. Tá? Então, para você que caiu aí, que quer entrar nesse mundo de programação, de front-end, ficou, nossa, não entendi nada que você falou, Will, porque você falou muito rápido. Não, porque aqui eu tenho que mostrar de maneira resumida. Dá uma olhada lá na grade do Code Boost, certo? Lá eu pego na sua mão mesmo, eu mostro desde o zero, ferramenta por ferramenta que eu utilizo, configuração, tudo isso explicado para você começar a entrar nesse mundo de front-end, entendeu? Tenho certeza que você não vai arrepender. Tá? A gente está com mais de 600 alunos aí, nota quase 5 lá na Hotmart, então, ó, você não vai se arrepender não. Então agora eu vou dar uma quebrada no layout para te mostrar uma parte de estrutura. Eu vou criar uma classe universal aqui, chamado border, certo? E vou dar peraí. Vou dar border 2 pixels solid na cor vermelha, tá? E vou dar um import aqui só para sobrescrever tudo que eu tô falando. Agora eu vou pegar essa classe e vou começar a circular a estruturação de como ficou esse layout. Vamos começar pela header, né? Então, a header, a gente tem o que aqui? A nossa div vai, certo? Olha lá, ó. É a div que engloba. O que a gente tem dentro da nossa div? Um container, border. Olha lá, ó. Já pintou aqui, ó, o nosso container aqui, ó. O que a gente tem dentro do container? A gente tem uma logo e tem uma div. Olha lá para você ver. Não faz sentido o que eu te falei sobre o que o site é um bloco, um site nada mais nada menos que um conjunto de blocos, é como se fosse um quebra-cabeça que você vai juntando ali e forma um site. Se você monta as peças todas erradas ali, tudo desorganizado, você nunca vai conseguir montar esse quebra-cabeça. Então, por isso que eu falo, estrutura é muito importante para quem está começando. O maior erro de quem está começando na parte de desenvolvimento é não dar trela para a estrutura. Começa a deixar as coisas tudo solto e vai sofrer, eu tenho certeza. O que eu conheço de gente que já, por exemplo, já é pleno, tá lá em cima já e não consegue fazer uma estrutura bem feita, ó, isso eu conheço muito, ó. Tá? Então isso aqui é muito importante. Olha para você ver o tanto que fica harmonioso e organizado a tua estrutura. Porque quando você inspeciona o elemento aqui, ó, e vai passando o mouse, olha para você ver, ó. Eu tenho a header, eu tenho o container, dentro do container eu tenho minha logo, tenho o meu write, olha para você ver, ó. Você tá vendo que é um quebra-cabeça que vai juntando? Isso aqui é até bom para você achar erro, achar algum bug, dar manutenção, entendeu? E se você trabalhando em equipe, a casa agradece, a equipe agradece, porque você está fazendo uma coisa organizada, entendeu?
Então, alunos do Code Boost que fizeram o curso, estão fazendo, ó, isso aqui tá tirando de letra, porque isso aqui, ó, é o que para quem tá começando que tem mais dificuldade, tá? Então vamos lá, ó, vamos prosseguir aqui para nossa estruturação. Olha lá, ó. A nossa seção aqui, ó, a seção a hero, ó lá, ó, border, ó, o container ali, ó, vai pintar o container agora. Olha lá, ó o nosso container. Ó o nosso left. Olha lá, ó, certo? Agora nesse left que é da hora a gente pintar aqui agora, para você ver, ó. Que agora a gente tem, ó, um H1. Olha lá. A gente tem um texto. Aqui é maravilhoso mostrar essa estruturação, ó, o form, olha lá, ó. Tem o form. Dentro do form, o que eu tenho? Um texto e um botão, olha lá, ó. É basicamente essas camadas lá, ó. Aqui a gente tem o L. Eu não vou pintar cada imagem ali, mas já dá para você entender que cada um tem uma imagem. E a mesma coisa o right aqui, ó. Olha lá, ó. Tá entendendo? Olha lá, ó. Tá ficando feio, mas é para você ver que é um quebra-cabeça que tá sendo montado, né? Olha aí para você ver agora a parte dos cards ali, ó. Deixa eu jogar as bordas aqui rapidinho, olha lá. Agora, o card que é da hora ilustrar, ó. Eu tenho uma borda, que é o conteúdo pai, né? E aqui dentro, o meu icon, a camada que eu criei, o meu text, e dentro do text eu tenho o quê? Um texto, um título e uma descrição, né? Então você viu tanto que é importante você fazer uma estruturação bem feita? A gente praticamente codificou essa página em 1 hora, o desktop dela. Mas por quê? Por que foi fácil codificar ela? Porque eu mantive uma estrutura bem feita. Se você faz uma estrutura bem feita, o teu CSS fica fácil. Consequentemente, seu responsivo vai ficar fácil de fazer. Por quê? Porque pensa no teu responsivo. Vai lá que você tá numa tela menor, certo? Telinha menorzinha assim, ó. Esse conteúdo o da esquerda, ele tem que ficar em cima da imagem. Ou seja, você só troca o flex para coluna, você só vai quebrar, ou seja, fica fácil de você organizar, você vai só jogando os blocos um para baixo do outro, certo? Então, ó, espero que você tenha gostado muito dessa aula, certo? Sei que foi uma aula, sim, bem rápida, assim, mas eu acho que já vai fazer uma diferença, já vai dar uma virada de chave para você, tá? Não esqueça de curtir o canal aí, compartilha com teus amigos aí que estão aprendendo, certo? Mostra para eles como que você estrutura uma página. Tenta fazer esse conteúdo chegando no máximo de pessoas possíveis, tá? E lembrando, eu tenho a formação Code Boost. Acesse aí, ó, codeboost.com.br, tá? O carrinho tá aberto, tá por um preço, ó, que tá muito barato. É uma formação completa. Lá eu faço passo a passo de tudo que a gente aprende. Tá lá, a gente tem 14 módulos, mais projetos práticos, fora os projetos que a gente desenvolve em aula, desde o zero, entendeu? Fazendo passo a passo. Isso aqui é uma formação valiosa, que é um material rico, tá? Então não perca tempo, tá? Eu tenho certeza que vai ser um investimento, tá? Então, mais uma vez, lembrando, curta o canal aí, tá? Compartilha com todo mundo, tá? E toda semana a gente vai ter conteúdo aí, beleza? Então é isso. Valeu pela tua atenção aí e até as próximas aulas, tá? Valeu!